Parabéns à humanidade. É isso aí, meu caro ouvinte da Raio TV Brasil, difusora de Alagoinha, Pernambuco. Então hoje, sábado, é 1 de junho de 2024, começa mais um programa Bom Dia Racional. E o Bom Dia Racional traz para você o 42º quadro dos Vamos Sabatinar, com perguntas e respostas, com esta equipe maravilhosa, que é o Antônio Santos, Vilma Fernandes, ambos do Rio de Janeiro, Angela Maria, do Recife, o senhor Bonisval Galindo, aqui de Alagoinha, eu, Madalena Matias, também de Alagoinha, Orlando Almeida, de Alagoinha, e na parte técnica, nossa querida amiga Sandra Santos, também de Alagoinha, ok? Então é isso aí, meus caros internautas, meus caros amigos. Esse programa é o programa de divulgação racional ao alcance de todos que não conhecem o livro Universo em Desencanto, no qual está contido o conhecimento natural de cultura racional, a cultura de toda a raça humana. Então é isso aí, meu caro ouvinte. Vá no YouTube, acesse nosso canal Sintonia Racional. Curta, compartilhe, siga a nossa página, ok? Então é isso aí. Para darmos início à primeira rodada de perguntas e respostas, eu começo a chamar nossos queridos amigos e estudantes de cultura racional. Comece pelo Antônio Santos, como sempre, não é isso aí? Então, Antônio, seja bem-vindo, meu querido. Bom dia. Bom dia, Madá, Vilma, Ângela, seu Bonisval, Orlando, Sandra, e um bom dia aos amigos ouvintes da Rádio e TV Brasil, difusora de Alagoinha. Então é isso aí, Antônio. Um ouvinte fez a seguinte pergunta: a morte sempre foi um mistério indesvendável. O livro Universo em Desencanto tem uma explicação plausível para a solução desse mistério, Antônio? É verdade. Minha gente, o livro Universo em Desencanto tem explicações claras, provadas e comprovadas para tudo. Porque o livro Universo em Desencanto, a cultura que está contida neste livro, é uma cultura proveniente de um mundo superior ao nosso. Muito superior ao nosso, que é o primeiro mundo, o mundo racional, o mundo de onde nós somos originários. E essa cultura, ela desvenda todos os mistérios, todos os enigmas, todos os fenômenos e, como diz o racional superior, todos os finitos e transfinitos. Na cultura racional não existe mistério, enigma e fenômeno, porque a cultura racional é a cultura da origem. E na origem estão todas as revelações precisas e necessárias para abastecer e esclarecer o ser humano de tudo o que ele precisa. Como, por exemplo, da morte. O que é a morte? A morte nada mais é do que uma transformação de vida. Porque a natureza, minha gente, é de transformações. Tudo na natureza se transforma de uma vida para outra, de um ser para outro, de um estado para outro, de uma forma para outra e de uma classe para outra. E por que tudo aqui, neste segundo mundo, é assim? Porque estamos fora do nosso estado natural. Estamos aqui no mundo ao qual não pertencemos a ele. Nós estamos aqui de passagem. Nós estamos aqui porque nós fomos os causadores de tudo isso aqui.
E a cultura racional vai esclarecer como foi que nós causamos tudo isso e agora como vamos consertar toda esta lambança que a gente fez, vamos dizer assim. Então, a questão da morte, a cultura racional nos mostra que o ser humano, nenhum ser humano se conforma com a morte. Nenhum ser humano se conforma em perder os seus entes queridos. Por quê? Porque a morte não faz parte da nossa natureza. O ser humano é de origem racional, o ser humano é de origem eterna. E pasmem, minha gente, mas no início da formação dessa deformação e do ser humano, nós éramos eternos. Nos revela o racional superior que a morte só começou a existir a partir da 17ª eternidade, quando os seres daquela época começaram a fazer uso de vegetais venenosos. Então, a morte não faz parte do nosso natural. E a morte também não é natural, porque o natural não é morrer. O natural é ser eterno. Então, como a cultura racional apresenta, ou que solução a cultura racional apresenta? A cultura racional apresenta uma solução definida e definitiva e uma solução completa para a morte. O que é uma solução definida e definitiva para a morte? É o ser humano saber o porquê que ele assim é, pensador, sofredor, imortal, saber o porquê todos assim são, saber de onde todos vieram, como vieram, saber para onde todos vão e como vão. E a solução completa da morte é o ser humano desenvolver o seu raciocínio para desmaterializar o habitante do mundo racional que está aqui materializado na matéria. Esse habitante, esse corpo de energia que está aqui, nessa centelha que nós temos aqui dentro da cabeça, nele reside a sede da vida eterna, ou a sede da alma, como alguns falam. E esta vida eterna, depois de desmaterializada, toma a forma corpórea do seu estado natural e volta para o mundo racional. E aí está a solução completa, porque no mundo racional não existe morte. Todos os habitantes do mundo racional são seres puros, limpos e perfeitos e de vida eterna. Então está aí a solução definitiva e completa para a morte. Desenvolver o raciocínio, desmaterializar esse habitante, e nós, que somos o ser que a esse habitante corresponde, voltaremos juntamente com ele, podemos dizer assim, para o mundo racional e continuaremos a viver no mundo racional e nunca mais voltaremos aqui nesta vida de matéria. É isso, Madá, continua daí. Muito bem, Antônio. Então, agora, para darmos continuidade, eu convido minha amiga e estudante de cultura racional, Vilma Fernandes. Bom dia, meu povo. Bom dia, Madá. Bom dia a nossa equipe do Sintonia Racional. Bom dia especial para os nossos ouvintes da Rádio Web TV de Alagoinha e os nossos amigos que nos acompanham pelas redes sociais. Saudações racionais para todos. Tivemos um pequeno probleminha aqui, viu? Mas acho que já foi resolvido. Viu, minha querida? Seja bem-vinda. Bom dia. Bom dia. Saudações racionais a todos que nos acompanham, os nossos ouvintes de Alagoinha, da Rádio TV Web de Alagoinha. Bom dia e saudações racionais a essa equipe maravilhosa desse programa maravilhoso, que é o Sintonia Racional. Então, Vilma, a pergunta que temos aqui para você é a seguinte. Os espiritualistas afirmam que existe vida após a morte. Se existe, então por que nunca ninguém voltou para confirmar isso? O livro Universo e Desencanto confirma que existe vida após a morte, Vilma?
A curiosidade está batendo forte, né? Isso é bom, muito bom. A curiosidade é que leva à evolução. Então, o conhecimento do livro Universo de Desencanto nos mostra, com provas e comprovações, que existe sim vida antes, durante e após a morte. E quem morre, volta. Claro que volta. Só que volta sem a consciência de quem foi e o que fez na vida anterior, né? Nós, seres humanos, deixamos de viver uma vida natural quando éramos guiados pelo alfabeto astrológico, né? Éramos guiados pela natureza, pelos astros, e desenvolvemos o artifício, e passamos a ver, daí para cá, passamos a ver tudo o inverso do que é natural. Queremos e desejamos, né, que as coisas aconteçam da forma que achamos que é. E por não seguirmos mais a vida natural, então não percebemos os movimentos naturais da natureza. Passamos a rotular acontecimentos naturais como sendo artificiais. Por exemplo, a morte. Não existe, né, a morte, como o Antônio já bem, né, explanou aí, não existe a morte. O que existe é a transformação deste corpo físico, né? Este corpo físico, ele sofre uma mutação natural, voltando a ser o que era. E o que era? Então, temos aí uma fase famosa, né? Que é: vieste do pó e ao pó voltarás. Este corpo físico veio da terra e da água. Este corpo físico tem na sua composição 70% água, o restante é terra, resina, pó. E quando termina esse prazo de validade desse corpo, ele passa por uma transformação, voltando para de onde veio. Né? Antes disso, né, passando por várias fases, aí, dando causa a seres, né, inferiores. E o ser que dava a vida animada desse corpo, que é a centelha de luz que nós temos aqui materializada na glândula pineal, né? Essa centelha divina, ele é vida, e é vida eterna. Então, a vida depois da morte existe sim, antes, durante e depois, porque a vida é esse ser que está na glândula pineal, essa centelha de luz materializada na glândula pineal. Esse é que é a vida. O corpo físico é o tudo que nada é o tudo aparente. Hoje é, amanhã não é. Esse corpo físico, eles são fluidos deletérios, que se formam, né, de fluidos, e os fluidos são deletérios. Os fluidos se diluem desse corpo e esse corpo acaba, some. E essa vida que temos na centelha, né, a centelha de vida que temos na glândula pineal, é vida e não morre jamais, porque é vida eterna. E por que não se lembra, né? E por que a pessoa não se lembra quando volta a nascer? A centelha de vida, ela dá causa a outro ser, né? Vai dar causa a outro ser, e a pessoa não se lembra mais o que foi na vida anterior. Porque não é reencarnação. Não existe reencarnação. A reencarnação seria se voltasse no mesmo corpo, com os mesmos gostos, mesmos comportamentos, o mesmo jeito de ser, e até saberia o que foi na vida anterior. Aí seria, né, estaria comprovada a reencarnação. Reencarnou no mesmo corpo novamente. Mas não existe a reencarnação. O que existe é, quando acaba o prazo de validade desse corpo físico, o ser de luz, que é essa centelha divina que temos materializada na glândula pineal, que é a vida, e é a vida eterna, ele se apaga desse corpo, né? Então, apaga aqui e acende ali. Morre aqui, né? O que nós falamos morte, né? E nasce ali. E por um movimento natural da natureza, né? Esse corpo, ele vai dar, esse ser de vida, que é a vida eterna, vai dar causa a outro corpo, em outras condições astrológicas. Então, apaga aqui e acende ali. É o que falamos, né? Morreu e nasce novamente. Mas não é a reencarnação, porque vem novamente, mas vem em outro corpo, com outras condições de vida, em lugares diferentes, e aí não se lembra, não tem a consciência do que foi na vida passada.
Então, quando morre, o modo mais adequado de se referir a esse acontecimento é quando se transforma. Volta sim, sendo que volta, mas sem a consciência de tudo que fez na vida anterior. Então, os livros da Desencanto, eles nos provam, nos mostram, né, nos prova, com provas e comprovações, que existe vida após a morte e que quem morre, né, que não é morre, quem se transformou, quem saiu deste corpo, né, se apagou deste corpo e vai ascender em outro corpo, volta. E volta, só que sem a consciência do que foi na vida anterior. Porque passou por 5 transformações e nós estamos muito acostumados com matéria, a ver o corpo físico. E nós, muitas vezes, na saudade, a dor é tanto que a gente quer ver aquele ser, né, aquele corpo físico. E a gente, por estar fora do natural, vivemos a vida artificial, a gente não percebe, muitas vezes não percebemos que aquele ser voltou, muitas vezes, na mesma família. Porque, geralmente, a natureza traz de volta na mesma família. Porque coloca ali junto, cobrador e devedor. Né? Por isso que a gente diz, parente, só os dentes, né? Porque parente é lapidação, né? Nós temos família, nós sabemos que família é lapidação. Por quê? A natureza traz de volta, junta todos ali, devedor com cobrador, e no momento certo começa as cobranças. Começa a pagar para o outro o que deve. Por isso as lapidações em família. E ali está, né, um ser que a gente quis, né, tanto, chorou tanto porque se foi, e voltou ali na mesma família e a gente não se dá conta. Porque estamos na vida fora do natural. É com você, Madame. Muito bom, Vilma. Então, agora eu convido a minha querida amiga e estudante de cultura racional, Ângela Maria. Ângela, seja bem-vinda, bom dia. Saudações racionais, querida equipe. Saudações racionais a todos que estão nos acompanhando, né, pela Rádio TV Web de Alagoinhas, né, a todos os nossos amigos e ouvintes que também nos acompanham nas outras mídias e redes sociais. Com você, Madá. Então, a pergunta é a seguinte. No Espiritismo, ensina sobre o sofrimento da vida atual. São karmas da vida anterior. Isso procede nos ensinamentos do livro Universo em Desencanto, Ângela? Então, o livro Universo em Desencanto, né, põe reparo, desencanto, não é? Então, essa palavra aí que o Racional Superior nos traz como título da obra, faz com que a gente comece a compreender que nós estávamos encantados. Nos revela o autor da obra que tudo até a entrada do terceiro milênio foi preciso e necessário para que a humanidade passasse, né, a evoluir, a amadurecer, para na chegada do terceiro milênio, essa humanidade compreender, entender que não é daqui, que há um mundo superior e que há vidas superiores a esta que nós conhecemos de matéria. Então, o sofrimento, né, ele faz parte dessa nossa vida material. Por quê? Porque nós desenvolvemos, né, muito o nosso lado esquerdo, que é o lado da matéria. E matéria é um mal que por si mesmo se destrói. Daí nós adoecermos. Nós estamos sãos hoje e amanhã nós estamos. Então, o livro Universo de Desencanto, ele vai revelando como é que surgiu, né, todo esse processo do qual nós demos o nome de religião. Porque tudo aqui tem nome e quem deu esse nome fomos nós.
né? Então, quando a humanidade começa a compreender que há uma superioridade sobre ela, ela cria a religião, justamente pela falta, né, pelo sentir dos entes que começam a ser transformados. Então, naquela época, os seres humanos começam a ver que tem algo diferente. E aí a gente começa a criar. E aí o Espiritismo, né, nos revela o autor da obra que é a experiência que nós vivenciamos até então, até segundo milênio. E aí, nessa experiência, a gente começa a querer, experimentando, a querer dar resposta. E uma das respostas é que o karma, né, vem com as vidas passadas. Bom, o Universo Desencanto nos diz que a natureza cobra. E cobra bem cobrado tudo que nós fizemos antes. Então, se há sofrimento hoje, existe uma causa. Não significa que essa causa seja da vida atual, da vida a qual a pessoa está nesse exato momento. Mas lá atrás, em algum momento, essa pessoa, este ser, cometeu algo que a natureza agora está cobrando, né? O que o Espiritismo chama aí de karma. Você está devendo. Mas você está devendo a quem? Você está devendo à natureza que te criou, né, que te mantém, que te sustenta aqui nessa tua vida. Então, como foi falado ainda agora, né, a natureza vai colocando cada um no exato local onde é preciso e necessário para pagar, para saldar esses débitos. Porque nós precisamos, meus caros ouvintes, nós precisamos evoluir. E essa evolução nos é dada através de conhecimento, mas conhecimento da natureza superior. E essa natureza superior nos trouxe, através do livro chamado Universo em Desencanto, toda essa desmistificação dos mistérios e dos enigmas que nós mesmos criamos. Então, o ser superior, que é do nosso mundo de origem, dita para nós a obra do Universo Desencanto, numa linguagem simples, para todos, até mesmo aqueles que não sabem ler, passando a mão, o livro Universo Desencanto vai começar a compreender e a sentir seu verdadeiro eu. E o nosso verdadeiro eu está materializado dentro de nós. Por isso que diz que nós temos Deus dentro de nós. Sim, porque a nossa centelha divina, a nossa centelha de ligação com a nossa origem, e a nossa origem está agora sendo revelada com muita tranquilidade. Então, só precisamos conhecer. Para todos que têm dúvidas, então, o Universo de Desencanto vai respondendo para cada um de acordo com as suas dúvidas, com as suas indagações. Portanto, não existe mais mistério. Os karmas são frutos daquilo que nós mesmos criamos, né? Precisamos dar nome, mas são as cobranças que a nossa natureza faz para conosco daquilo que nós, eventualmente, fizemos em vida passada, que desrespeitou em algum momento a natureza. É com você, madame. Muito bem, Ângela. Então, agora eu chamo o senhor Bonisval Galindo para responder a próxima pergunta. Seu Bonis, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia a todos, salve a todos. Queremos agradecer aos nossos audientes, né? Rádio ouvinte e internautas. Seu Bonis, a pergunta é a seguinte. Os espíritas passam a ideia de que, quando a pessoa morre, depois vem se comunicar com seus familiares. Até que ponto o livro Universo em Desencanto explica esse fato, seu Bonisval? Olha, isso é mistificação.
Então, o ser humano não tem este subsalente. Não tem, não existe. Então, como foi dito aqui, que ninguém tem espírito no corpo. Foi passada essa cultura para nós e nós absorvemos essa cultura. O que existe são habitantes do vácuo que eles muitas vezes se comunicam com as pessoas para que as pessoas tenham condição de ir lapidando, se lapidando. No alfabeto astrológico, o ser humano vivia em contato, em sintonia com a energia mediadora e vivia bem, vivia equilibrado. Na medida em que ele deixou esse alfabeto astrológico, ele entrou, aí foi quando a energia magnética entrou, o ser humano envolveu-se na energia magnética. Aí foi necessário vir os habitantes do astral superior e do astral inferior para lapidar o ser humano, para ir induzindo o ser humano que existia alguma coisa além daqui. Então essa indução muitas vezes se materializava uma pessoa, o ser humano era completamente materialista, morria o indivíduo, e aparecia aquela pessoa, via o parente via, existe realmente alguma coisa, existe alma, e criaram todo esse complexo que existe até hoje. E muitas vezes em sonhos, a pessoa tem sonhos com pessoas que já faleceram. Isso são coisas da mente, nossa mente, e foi implantado através de muitos anos que nós tínhamos isso, mas que existe realmente. O que o ser humano tem realmente é o corpo energético. Nós temos o corpo de matéria, que é feito pela energia elétrica e magnética, e temos o raciocínio, que é feito pela energia racional. Então, quem nos impulsiona, quem nos dirige, são essas energias elétricas e magnéticas, como um carro, como qualquer veículo qualquer, que é induzido por essas energias. Então, nós somos induzidos por essas energias. Então, foi criado esse problema no ser humano, dizendo que nós tínhamos isso e aquilo, mas que nós temos, sim, a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio. E ela tem que ser materializada através da cultura racional do livro, São Diversos Encantos, para que o ser humano realmente se conheça. E o que nós temos aí é realmente uma mistificação. Somos envolvidos por isso e estamos sofrendo muito por causa disso. É isso aí, né? Então é isso aí, meu caro ouvinte da Rádio TV Brasil. Agora eu peço uma música racional, a qual eu dedico a todos que vêm nos acompanhando e a nossa equipe, ok? Voltamos já já. Acorda, meu irmão, uma luz está chamando. Vejo as estrelas sorrindo, os astros estão dançando. No céu uma porta se abriu, um povo de branco entrando, as profecias se cumprindo, a verdade se revelando, as profecias se cumprindo. Todo o povo está cantando. Errar o caminho, não há mais o que duvidar. Nunca estiveste sozinho, é que nunca soubeste enxergar. E se enxergar é ver, pra ver é só estudar a cultura racional, pro nosso mundo retornar. E se enxergar é ver, pra ver é só estudar a cultura racional, pro nosso mundo retornar. Eu
Desperta, desperta, meu filho, pras coisas que eu vou lhe ensinar. Mesmo que durma pensando, raciocinando, você pode acordar. Há um novo sol se abrindo, e este não está queimando. É a nova aurora surgindo. Quero ver o meu povo cantando. É isso aí, meu caro ouvinte da Rádio TV Brasil, difusora de Alagoinha, Pernambuco. Já de volta para darmos continuidade à segunda chamada de perguntas e respostas do Vamos Sabatinar. Então, Antônio, lá vai a pergunta para você. Alguém fez essa pergunta. Li um livro espírita onde diz que quando morremos, nos encontramos com os parentes também já falecidos, numa outra dimensão. Este conhecimento racional dá mais detalhes sobre este assunto, Antônio? É verdade. Como disse a Vilma, o povo hoje está curioso, quer saber sobre o pós-morte, quer saber o que existe após a morte. Então vamos lá, minha gente. Como já foi falado aqui no programa, não é? Nós, na verdade, não morremos. Nós nos transformamos de uma vida para outra vida. Porque, como eu disse, tudo na natureza é assim. E a vida faz parte da natureza. E na natureza, tudo se transforma de uma vida para outra, de um ser para outro, de uma forma para outra, de um estado para outro e também de uma classe para outra. E nessa transformação de uma vida para outra, a gente, muitas das vezes, nasce, como a Vilma bem falou, na própria família. Mas por que a gente não sabe que está ou que continua vivendo na própria família? Porque quando se transforma de uma vida para outra, perde-se toda a noção da primeira vida. Perde-se toda a noção da vida anterior. Por isso que nós não sabemos quem nós fomos na vida anterior a essa. E, em razão disso, surgem os mistérios, surgem os enigmas, os fenômenos, surgem essas histórias todas que nós conhecemos porque somos formados e educados pela cultura filosófica e científica daqui, que nós mesmos criamos, como bem disse a Ângela. Mas o livro Universo em Desencanto transcende a tudo isso e ele vai nos esclarecer que quando há essa transformação de uma vida para outra, como eu disse aqui já anteriormente, Vilma falou, a gente geralmente volta na própria família para poder fazer os acertos, os ajustes de contas com dívidas que nós fizemos. Mas ninguém se lembra, como eu já expliquei aqui, o porquê que ninguém se lembra. Porém, com o desenvolvimento do raciocínio, o ser humano passará para uma categoria superior de vida. E nessa categoria superior de vida, quando estivermos com o raciocínio desenvolvido, então aí sim saberemos claramente o que fomos em nossas vidas anteriores. E mais ainda, transcendendo mais ainda. Quando nós desenvolvermos o raciocínio e quando essa energia, que é uma energia de vida eterna que está materializada na glândula pineal, se desmaterializar, se desprender, se desvincular deste corpo de matéria, ela vai tomar a forma corpórea do estado natural dela e vai voltar para o mundo racional. Voltando para o mundo racional,
continua a vida, continua a viver, só que dentro da eternidade agora, não mais aqui na matéria. E quem estiver aqui na matéria, na vida de matéria, e que estiver com o raciocínio totalmente desenvolvido, tem contato e mantém contato com esta pessoa que se transformou e voltou para o estado natural. Um exemplo, um parente nosso que se transformou e voltou para o estado natural, voltou para o mundo racional, nós que aqui ficamos, estando na condição do raciocínio totalmente desenvolvido, teremos contato com essa pessoa. Saberemos perfeitamente que é essa pessoa, porque, como eu disse anteriormente, com o raciocínio totalmente desenvolvido, nós sabemos quem nós fomos nas nossas vidas anteriores e quem também foi nosso parente em vidas anteriores. E aí há a união deste mundo de matéria com o primeiro mundo, o mundo racional. E aí a união das famílias, porque nós fomos separados do mundo racional por nossa livre e espontânea vontade. E agora está chegando a hora da nossa união, porque estamos, nós aqui, com saudades deles que ficaram lá no mundo racional e eles que ficaram no mundo racional com saudade da gente que aqui se deformou, se degenerou e se transformou e está agora nessa classe de animal racional. Então, minha gente, vamos desenvolver o raciocínio para acabar com todos os mistérios e desvendar todos os mistérios que existem sobre a vida e sobre a morte. Madá, é com você. É verdade, Antônio, é verdade. Então, agora eu chamo Vilma Fernandes para dar continuidade. Então, Vilma, um ouvinte fez a seguinte pergunta. No livro Universo em Desencanto, não se diz, abre aspas, morreu, fecha aspas. Se diz, abre aspas, transformou, fecha aspas. Mas se transformou no quê? E em quê? Quais são as etapas dessa transformação, Vilma? Essa pergunta é tão forte, né? Como diz o Antônio aí, a gente, quando tiver com o raciocínio desenvolvido, né, estivermos ligados ao mundo racional, nós vamos ver o que fomos em todas as vidas passadas. Mas, minha gente, não é bom não é nem bom ver, porque nós fomos tantas coisas ruins, já fizemos de tanta coisa ruim, porque a energia magnética era mais forte, e nós, ligados a essa energia, fizemos muitas coisas ruins. Coisa que se a gente vê agora, a gente cai duro para trás. Não acredita que nós fizemos isso. Mas fizemos, já fomos de tudo, já fizemos de tudo. Então, respondendo a pergunta aqui, né? No livro, no Universo de Desencanto, fala transformação, não fala morte. Por quê? Porque nós, enquanto, né, inconsciente, né, porque todos nós somos inconscientes, a vida artificial nos deixou inconscientes de tudo que é natural, então nós, enquanto inconscientes, nós falamos morte. Mas com esse conhecimento, né, tomando posse desse conhecimento, contido no livro Universo de Desencanto, nós passamos a recuperar a nossa consciência verdadeira. E como seres conscientes, vamos vendo que nem sempre os acontecimentos são da forma que achamos que é, né? Então, passamos a saber e conhecer a forma natural de cada acontecimento. E passamos a dar um nome adequado a cada acontecimento. Já temos a consciência de que não é morte, mas sim uma transformação desse corpo. Então, o que se transforma? E em que se transforma, né? Esse corpo físico é o que se transforma, porque esse corpo, ele é, como eu já falei anteriormente, ele é o tudo aparente, é o tudo que nada é. Hoje é, amanhã não é. Tudo aqui nessa vida deformada gera, nasce, cresce e desaparece. Então, esse corpo físico, ele se transforma em quê?
quando termina o prazo de validade desse corpo físico, que tudo aqui na matéria tem um prazo de validade, porque está tudo fora do natural, estando fora do natural, tudo se transforma. Então, tudo tem um prazo de validade. E esse corpo tem seu prazo de validade. Quando ele se transforma, quando acaba o prazo de validade dele, ele passa por uma transformação, ele vira micróbios, depois vírus visível, depois vírus invisível, depois microvírus visível, e depois microvírus invisível. E depois energia. Então, são 5 transformações. Passa por 5 transformações, como o Antônio já bem explicou. E esta é a transformação pela qual esse corpo de matéria passa. E como tudo aqui nesta vida deformada tem um prazo de vencimento, esse corpo de matéria também tem o seu prazo de vencimento, então, chegou o seu prazo de vencimento, ele não morre. Ele passa por uma transição natural. Ele se transforma. Assim como ele se formou, como que esse corpo se formou? Antes era, porque tudo é energia, né? Sabemos que tudo é energia. O antes do ser matéria, era energia. Então, este corpo, antes de ser esse corpo físico, o que era? Átomos, né? Nós somos seres atômicos, átomos na atmosfera. Esses átomos que são vírus invisíveis, passam por uma mutação, né? Para outro estado de vida, que vem a ser vírus visível. Vírus visível passa por outra transformação, que vem a ser micróbio. Micróbio vem dar causa ao feto. O feto dá causa ao ser humano, um corpo físico. E agora, né? Terminou o prazo de validade desse corpo físico, aí há a decomposição. Primeiro foi a composição, agora é a decomposição desse corpo físico, é a transformação. Ele se transforma, passa por 5 transformações, que são vírus, micróbio, microvírus e energia. Então, é isso que se transforma, esse corpo físico. É nisso que ele se transforma. E por que acontecem as transformações? Porque tudo aqui nessa vida deformada está fora do seu estado natural. Tudo aqui está em constante mudanças, sempre passando por transformações até chegar ao seu estado natural. Quando chegar ao estado natural, aí cessam as transformações. Então, o livro Universo de Desencanto nos mostra, com provas e comprovações, nos ensina, nos diz como são essas transformações, como é esta vida da matéria, como é esta vida microbiana, e como será todo o final dessa vida microbiana. Basta pegarmos no livro, nos dedicar com capricho a este conhecimento e vamos tendo consciência de tudo, de toda essa vida microbiana, do antes, durante e depois. É com você, Amanda. Muito bem, Vilma. Agora eu chamo a Ângela para responder a próxima pergunta. Ângela Gray perguntou o seguinte: sabemos que quando a pessoa morre, a alma sai do corpo. Então, por que volta ao seu estado natural? A alma, a tão falada alma, em que a ciência procura provar a sua existência, né? E a gente sabe que a ciência, ela prova através de que tem que palpar, né? E nossas construções filosóficas, religiosas, doutrinárias, né? Dizem que a alma, ela não tem essa composição para se tocar. Bom, o Universo de Desencanto tem lá dizendo que a verdadeira alma é o coração, porque o coração é o dínamo, né, que impulsiona tudo, movido a quê? A energia elétrica e energia magnética. E mais na frente, o racional superior, ele nos diz que a verdadeira alma são justamente as energias elétrica e magnética. Tanto que quando elas se retiram, este órgão
é essencial à existência dessa vida, parou, então não há mais esta vida de matéria. Então, ele nos revela que a verdadeira alma são as energias elétrica e magnética. Então, por ser energia, nós não tocamos da forma como nós queremos. Ah, mas eu vi um ser, é a alma de fulano que se transformou. Bom, meus caros, foi dito aqui que existem sim os espíritos, e esses espíritos, eles estão entre o Sol e a Terra, eles estão nessa composição aqui, nesse vácuo, não é? Eles se materializam, né? Se apresentam da forma como eles querem, de acordo com a cultura local de cada sociedade, né? De cada comunidade ali existente. E aí, quando eles se apresentam, alguém vai dizer assim, mas eu vi a alma de fulano, porque ele se apresentou de acordo com aquela formação. Não que os espíritos tenham aquela formação, ele apenas se apresentou porque eles são superiores à nossa apresentação de matéria, e eles podem se transformar, né, se mostrar da forma que querem. Por quê? A gente precisa compreender que, ao sairmos de um alfabeto natural da natureza, chamado alfabeto da astrologia, a natureza, ela abre uma linha cósmica, onde os espíritos começam aqui a se apresentar. E isso é muito importante, porque esse grandioso trabalho que eles fizeram, e que ainda estão a fazer, mais enfraquecido, mas ainda é feito, né? Faz com que o ser humano compreenda que existem vidas diferentes da forma como nós nos vemos como seres materiais. Existe uma composição diferenciada, mas eles também são matéria, porém, de uma condensação mais fina, né, por ser mais carregado de energia elétrica e magnética. Portanto, meus caros, a verdadeira alma é energia elétrica e magnética que move o coração. Por isso que o coração é o primeiro a sentir tudo. Né? Às vezes a gente está em um determinado local e sente. Vai chover. Pois é, porque essas energias já captaram e o coraçãozinho já sentiu, já enviou a transmissão energética para a nossa mente, né? Nos dizendo, ó, vai chover, vai acontecer alguma coisa que não vai ser bom para você, então não vai por ali. O coração, né? Ele é esse dínamo, essa alma do nosso corpo. Mas que fique bem claro que essa composição de alma que a gente aprendeu dentro das filosofias, dentro, né, dos conhecimentos que foram construídos, e mais uma vez volto a dizer, precisos e necessários para a nossa evolução, para o nosso amadurecimento, essa alma, né, não existe. O que existe é energia elétrica e magnética movendo o nosso coração, que sente tudo. E os espíritos no espaço, eles se apresentam como querem, e aí podem se apresentar como um parente de alguém que já se foi, ou como seres iluminados, seja como for, de acordo com a cultura local, né? De acordo com a energia do qual aquele ser humano está ligado, né? Porque se eu estou ligado à energia mais fina, né? Uma energia mais positiva, eu vou ver coisas maravilhosas. Se eu estou ligado à energia mais densa, né? Uma energia mais pesada, eu vou ver umas coisas que não vai ser tanto agradável. Portanto, a verdadeira alma é o coração. É com você, madame. Muito bem, Ângela, é verdade. Então, agora eu chamo o senhor Bonisval para responder a próxima pergunta. Seu Bonis, é o seguinte, alguém perguntou, o ser humano, em geral, tem muito medo de morrer. Será que é medo de não ir para o céu, seu Bonis? É realmente como tem, né? Que é o desconhecido. Então, se nós
formos entrar em uma floresta desconhecida, temos medo das feras. Uma noite escura para andarmos na escuridão, temos medo e receio. Para mergulharmos nas profundezas do oceano, enfrentamos desconhecido e temos medo e receio. Então, isso não é... Esse medo é o medo de enfrentar o desconhecido, que nós não conhecemos, achamos que conhecemos, mas todos os filósofos, todos aqueles que estão no mais alto grau da filosofia, eles têm medo da morte. Quando adoece, corre para o médico, que então podia dizer, não, eu já estou pronto, eu vou para o céu. Não, ele corre para o médico e se apega o máximo possível. Porque realmente o desconhecido, esse nos assusta, é assustador. Mas, se o indivíduo estudar a cultura racional, o livro Universo Desencanto, desenvolver o raciocínio, se ligar ao mundo racional, ele não vai ter medo, porque ele sabe que vai haver uma transformação para o seu estado natural. Ele vai se ligar em vida, e a vida vai continuar no verdadeiro mundo de origem. Por isso que falou-se aqui que não existe morte. Realmente, existe morte para o bicho, para o animal, mas para o racional não existe morte, porque ele, estando ligado ao mundo racional, ele vai se transformar já em vida. E esse habitante que está materializado em forma de máquina do raciocínio, ele recebe suas energias, suas virtudes perdidas, forma um verdadeiro corpo, toma a sua verdadeira forma corpórea para voltar ao seu estado natural e volta para o mundo racional com o indivíduo vivo. E vai haver a comunicação desse habitante com o aparelho aqui na Terra para que ele tenha condição de viver uma vida harmônica, equilibrada, consciente e viver uma vida feliz. Então, a cultura racional, a finalidade dela é o seguinte: voltar todos ao seu estado natural, que é necessário, chegou a fase, o terceiro milênio. O terceiro milênio é a fase do raciocínio, onde o ser humano vai ter condição de voltar ao seu estado natural. Assim, é a cultura racional, foi para isso que ela veio, a única função dela é desmaterializar o habitante que está materializado na matéria para voltar ao estado natural. Então, essa é a função da cultura racional. É a nossa missão aqui de dizer, estude a cultura racional, leia o livro Universo Desencanto, seja um conhecedor da cultura racional, para vivermos harmonicamente, como sempre desejamos na Terra, tanta guerra, vamos viver harmonicamente, somos todos irmãos, então para que tanta guerra, tanta revolução? Então, salve a todos, é isso aí que tinha que dizer. É isso aí, meu caro ouvinte, já de volta para que nossa equipe possa fazer as suas considerações. É com você, Antônio. Como o tempo passa rápido, né? O assunto a gente vai desenvolvendo, quando olha para o tempo, o tempo já urge. Então, minha gente, eu continuo afirmando e reafirmando. Procure conhecer a cultura racional contida nos livros Universo em Desencanto para desenvolver o seu raciocínio, porque pensar é renegar o direito que Deus deu a todos de raciocinar. Então, uma ótima semana para todos os ouvintes e uma ótima semana para os moradores aí e residentes de Alagoinha. É com você, Madá. Vilma, é com você. Tudo que é bom dura pouco, né, Antônio? Mas nós, a equipe do programa Sintonia Racional, fazemos o convite a todos vocês que estão nos ouvindo, nos assistindo, e não conhecem ainda o livro Universo Desencanto, procurem tomar posse deste conhecimento e terão, desenvolvendo seu raciocínio, terão resposta para todos os seus questionamentos, respostas com provas e comprovações. Um bom fim de semana a todos, um bom dia racional, saudações racionais a todos. Ângela!
Bom fim de semana a todos, gratidão aos que estão aqui nos acompanhando, aos que vão nos acompanhar, né, que está aí nas redes sociais, né, o programa Sintonia, né, Racional, né, então até o nosso próximo encontro, às 9 horas, aos sábados, pela Rádio e TV de Alagoinhas. Saudações racionais a todos. Orlando? Como eu digo, procure conhecer, lendo o livro Universo Desencanto. Não perca tempo. Um bom fim de semana para os nossos ouvintes, internautas, colaboradores, a equipe do Sintonia Racional. Bom dia e salve. Seu Bones? Pois é, minha gente, como foi dito aqui, o que é bom dura pouco, né? Já terminou o programa. Coisa tão boa nós nos unimos assim. Então, os caros espectadores e caros internautas, procurem conhecer a cultura racional, os livros Universo Desencanto, porque isso faz necessário. A época é urgente, o mundo, como diz, urge, o tempo urge, e nós precisamos nos conhecer, porque realmente o negócio não está bom, não. Então, vamos nos conhecer, estudando a cultura racional do livro Universo Desencanto. Bom dia a todos e salve a todos. É isso aí, meu caro ouvinte da Rádio e TV Brasil, meus caros amigos da equipe, né, do Sintonia Racional. Um abraço a todos da equipe, um abraço a todos os internautas, todos alagoenses e todos que estiverem nos acompanhando. Sintam-se abraçados, um ótimo final de semana. Salve e até o próximo, se assim a luz da Divina Providência nos permitir. Salve a todos! Preto velho tá cansado de tanto trabalhar. Preto velho tá riado de tanto pelejar. Preto velho violeiro veio do lado de lá. Este velho violeiro veio aqui para cantar. Acasando a lua cheia, o musão e o dia. Na varanda uma candeia e uma viola repicar. Canta, canta, preto velho, no ponteio da viola. Teu cansaço vai embora, teu cantar é divina. Canta assim, velho violeiro, sua viola é afinada, a canção da nova estrada e do mundo a retornar. Canta assim, velho violeiro, com sua viola encantada, com o refrão da passarada e de um velho sabiá. A natureza abre a noite e fecha o dia. Eu vejo uma estrela guia, 7 pontas a brilhar. Olho pro céu e vejo um corpo de energia. O raciocínio é meu guia para o mundo de Deus voltar. Preto velho cachimbando no seu toco a matutar. O pilão, fogão a lenha, café, bolo de fubá. Rapadura, pão, quitanda, feijão preto e tem jabá. Pai Joaquim de Aruanda, seu potinho vai enfumaçar. Pai Tomé, pai Saracura, velho e tem Pararaquá. Pai Guiné nas suas curas e o velho Jequitibá. Vejo um mundo de pureza, Pai maior a nos guiar. O dono da natureza vem seu livro a nos
criar, chave de um sétimo espelho, com seu reinado a falar, e o cantar dos pretos velhos, tanta gente vai salvar. No clarão da lua cheia, todos vêm para escutar a viola que ponteia pra o mundo de se cantar. A natureza abre a noite e fecha o dia. Eu vejo uma estrela guia, 7 pontas a brilhar. Olho pro céu e vejo um corpo de energia. O raciocínio é meu guia para o mundo de Deus voltar. A natureza abre a noite e fecha o dia. Eu vejo uma estrela guia, 7 pontas a brilhar. Olho pro céu e vejo um corpo de energia. O raciocínio é meu guia para o mundo de Deus.